Bom dia! Então, galera, ontem a gente fez o nosso webinário com todos os clientes e participantes do desafio Você Fit 21 Dias e realmente superou as expectativas, a sala lotou e foi até a capacidade máxima e muitas pessoas ficaram de fora, inclusive coaches dentro do grupo, pessoas não puderam participar e assistir o conteúdo que a gente passou ontem. Então estou aqui para gravar esse vídeo para você entender melhor a nossa filosofia de trabalho, que não é uma dieta, é você mergulhar dentro de um ambiente onde vai favorecer o teu controle de peso, a tua vida saudável, o teu estilo de vida duradouro, tá ok? Eu sou o Coach Marinho, eu vou estar realmente dando essas dicas para você. Eu sou coach em emagrecimento, né? Também sou um dos coaches dentro do desafio do programa Você Fit 21 Dias, tá certo? E também sou educador físico por formação. Tá? Bom, o assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a composição dos alimentos, sobre a questão do índice glicêmico dos alimentos. Vamos falar também na questão da suplementação, como a gente suplementar de uma maneira ideal, eficaz, onde a gente realmente venha comer comida real, comida verdadeira, comida forte, mas também tem uma suplementação no seu dia a dia que a gente também não consegue preparar tudo na nossa rotina alimentar. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, pessoal, é a questão da composição do alimento. É muito mais importante do que a caloria daquele alimento, do que é feito esse alimento, tá certo? Então, a gente não pode se ater tanto na questão calórica. Antigamente, na faculdade, quando eu fiz faculdade, educação física, eles falaram muito, mas muito, sobre o balanço energético dos alimentos. Se uma pessoa está gordinha, é porque ela consome mais alimentos e gasta menos. Se uma pessoa quer emagrecer, ela precisa gastar mais e comer menos. E não é isso que os estudos comprovam hoje, realmente é totalmente oposto. A gente não pode virar e não deve virar aquela calculadora ambulante, contando calorias de todos os rótulos, contando todos os nossos alimentos que a gente está ingerindo. Mais importante que isso é a quantidade de nutrientes que tem dentro desse alimento, o índice glicêmico desse alimento e o de que é feito esse alimento que você está consumindo. Então a questão do balanço energético é balela, tá ok? Então nem todas as calorias são iguais, eu falei isso ontem, nem todas as calorias são iguais. Tem um livro chamado Good Calories and Bad Calories e ali diz que os efeitos da caloria são diferentes no nosso corpo dependendo de que tipo de calorias a gente está ingerindo na nossa alimentação, ok? Então, nem todas as calorias são iguais para o emagrecimento, ok? Um efeito de uma boa caloria é totalmente diferente de uma caloria ruim, tá certo? Por exemplo, a gente vai falar aqui 100 calorias do brócolis e 100 calorias de um bolo, por exemplo. Né? É totalmente diferente o efeito, a eficiência nutricional da caloria do brócolis, ele vai dar um efeito totalmente diferente do que a caloria do bolo com alimentos com processados e refinados naquela alimentação ali, tá certo? Então o foco aqui não é caloria, o foco é a questão da composição do alimento. Mas Marinho, eu não vou focar na caloria, mas se eu comer um alimento que é bacana, que ele tem uma composição legal, proteínas selecionadas, proteínas equilibradas, enfim, os bons carboidratos, as boas gorduras, eu não vou estar nem aí para caloria. Não é questão disso que você não vai estar nem aí para caloria, a gente tem que ter um bom senso em primeiro lugar. Mas é o seguinte, se você está tendo compulsão alimentar, isso aí pode ser também da ineficiência das calorias que você vem ingerindo. Ou seja, você comeu uma caloria ruim, ingeriu aquilo ali, daqui a pouco o seu corpo reconhece, poxa, não tem nada aqui, não tem nenhum nutriente, eu vou precisar comer mais. Então, consequentemente, quando você melhora a composição do alimento, você vai comer menos, comer moderadamente, porque aquilo já te satisfez, aquilo ali já gerou um equilíbrio nutricional no teu corpo e ali você não vai precisar de nenhum tipo de caloria a mais. Então, foi feito um estudo com 120 obesos, tá? Metade deles consumiam calorias limitadas, tá? Porém as escolhas eram as escolhas anteriores que eles faziam, ou seja, só diminuiu a caloria. O outro grupo, caloria à vontade, porém com a qualidade dessas calorias.
O resultado foi o seguinte: depois de 6 meses desse estudo, eles concluíram que as pessoas que comeram à vontade calorias, só que uma composição melhor do alimento, eles emagreceram o dobro das pessoas que restringiram a caloria e fizeram qualquer escolha. Ou seja, pessoal, a caloria de um brigadeiro ali, vamos colocar um brigadeiro pequeno, 100 calorias. Você vai comer, sei lá, uma fruta ou uma porção de brócolis, vai dar 100 calorias. O efeito é totalmente diferente, o índice glicêmico é totalmente diferente, o efeito engordativo é totalmente diferente de um para outro. Então não se atenha na questão das calorias. Um outro estudo foi feito com mulheres obesas pelo Jornal de Endocrinologia e Metabolismo dos Estados Unidos, e um grupo dessas mulheres, eles fizeram low carb, ou seja, menor quantidade de carboidrato, aumentou as proteínas, melhorou a qualidade das gorduras, e o outro grupo, ou seja, menos gordura, que é o que os órgãos, que os governos aí propõem, tira as gorduras da alimentação, que é a gordura que faz mal, mas esse outro grupo então tirou as gorduras e fez calorias controladas, limitando até 1000 calorias diárias dos estudados ali, né? O resultado foi o seguinte: as pessoas que fizeram uma dieta sem contar calorias, com menos carboidratos, mais proteínas e mais gorduras, e tiveram uma perda de peso de 217% a mais do que o grupo que contou calorias e controlou as calorias ingeridas. Então, gente, tá mais que provado, não adianta ficar pensando em calorias. São as escolhas que interferem no resultado final e não a quantidade delas, tá? Isso é muito simples de você fazer, comida forte, comida real, comida verdadeira, tá? Ou seja, seu emagrecimento sustentável e eficaz virá das escolhas que você vai fazer, não por contar ou cortar calorias. Então, não é o quanto você come, mas é o que você está comendo. Então, as escolhas que interferem. Gente, a gente tem comido muita porcaria, muita besteira, muita massa, muito pão. Só para você ter uma ideia, 85% dos alimentos vendidos em supermercado são alimentos refinados, processados e com adição de açúcar. Eu fiquei de cara impressionado. Eu assisti um filme, um documentário chamado Fat Up, né, que é super alimentado. Depois eu vou até recomendar vocês assistirem, tá? E lá ele diz que até molho de tomate tem açúcar, né? Enfim, iogurtes têm açúcar, enfim, várias coisas têm adição de açúcar, e a gente pensa que o açúcar é só questão do doce, né? Do açúcar cristal ali que a gente vai estar consumindo, ok? Então é muito importante você entender a composição do alimento, tá? Porque às vezes a gente fala assim: poxa, mas eu não estou comendo pão, poxa, mas eu estou comendo pouca besteira. Mas não é só isso, né? A questão é como você equilibra essa nutrição, essa refeição, a sua rotina diária. O equilíbrio, gente, é mais importante. Você tem que saber que você precisa dos macronutrientes, proteínas, tá? Gorduras boas e carboidratos fibrosos, esse que eu indico, carboidratos com fibras, que eles não têm tanto um aumento do índice glicêmico. Outro assunto que eu quero falar para vocês é exatamente sobre isso, sobre o índice glicêmico dos alimentos, tá? Cada alimento, ele tem o potencial de elevar mais, médio ou menos o açúcar no seu sangue. Quando você eleva o açúcar no seu sangue, o seu corpo ele começa a falar: caramba, não pode ter isso, vai afetar cérebro, vai afetar todo o equilíbrio do corpo. Então a gente precisa abaixar essa glicemia do sangue, ok? Então o que o corpo faz? Tem um órgão chamado pâncreas, que ele produz 2 hormônios, e eu vou falar só um desses hormônios, que é a insulina. O que a insulina faz? O objetivo da insulina é pegar aquela glicose que está dentro do sangue, aquele açúcar do sangue, porque você comeu uma porcaria, comeu uma besteira, comeu um pão, até um pão integral, comeu uma fatia, uma tapioca, tá? Ou seja, ele levou a glicemia e ali ele vai pegar essa glicemia e guardar. Ele guarda em forma de músculo? Não. Ele vai guardar em forma de quê? De gordura corporal. Então acontece 2 coisas quando você come algo com alto índice glicêmico, que é essa velocidade em que esse alimento que você está comendo eleva o açúcar no sangue. Então 2 coisas acontecem. Primeiro, o corpo fala: para de emagrecer. Vamos parar o emagrecimento aqui agora, porque tem muita glicemia, tem muito açúcar no sangue e vamos parar de emagrecer. Segunda coisa que ele faz é: vamos aumentar os estoques. Vamos pegar essa glicemia e colocar para ser armazenada em forma de gordura corporal. E nada que a gente quer é armazenar em forma de gordura, armazenar energia em forma de gordura no nosso corpo. O
que a gente quer? Utilizar essa caloria que a gente tem consumido e muito melhor, sabe qual é? É pegar os estoques e fazer ele transformar em forma de energia corporal. Então, o que a gente menos quer é o efeito da insulina no nosso corpo. Mas Marinho, como é que eu vou saber o alimento que vai aumentar a glicemia e outro que não vai alimentar, né? O que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer? Ontem a gente mandou uma lista dentro do grupo do desafio Você Fit 21 Dias e ali a gente mostrava os 3 itens ali, 3 colunas onde tem o que é recomendado, o que é moderado, o que é o índice glicêmico alto, tá? Então pega aí nos artigos do grupo, nas mídias do grupo que você vai ver. Até 55, tá? É uma escala razoável, é uma escala tranquila para você consumir, tá? Como morango, um abacate, enfim. Quando a gente fala de índice glicêmico, a gente fala de carboidratos especialmente, tá certo? O moderado é de 56 a 69. Acima de 70 é complicado você estar consumindo, porque vai gerar uma ativação, uma liberação maior da insulina no corpo. E qual hormônio que você não quer que seja liberado no seu corpo? Insulina. É a insulina que você não quer. Qual o papel da insulina? Pegar o açúcar no sangue e colocar em forma de gordura corporal. E na hora que a insulina é liberada, acontece 2 coisas. O que é? Vamos ver se você gravou. Primeiro, para o emagrecimento. Para de emagrecer. Segunda coisa, você vai começar a armazenar, a estocar a gordura, não em forma de músculo, tá? Mas em forma de gordura corporal, especialmente na barriga. Mulheres, dependendo da forma física, né, da composição corporal, vai ali também para os quadris, para as coxas, enfim, pessoal. Então, acontece esses efeitos, tá ok? Agora, ou seja, te engordando. Uma pessoa gorda, ela não é saudável. Uma pessoa com sobrepeso, ela não é saudável. Ela está totalmente inflamada. E o efeito da insulina gera essa inflamação no corpo. Tá? A gente precisa saber. E fora, se a gente fosse falar aqui, a criança, gente, isso aí tá um absurdo. Depois que assiste esse filme, super alimentado, pode ir lá no YouTube, ou também no Netflix, ou em algum local, algum canal que você tenha acesso. Tá? Esse filme FEDAP, eu estou fazendo um curso de wellness, de formação, é um wellness e health coach pela Universidade de Nova York, e lá eles recomendaram a gente assistir esse filme, e um dos idealizadores do filme é um dos professores que dá aula pra gente, que faz as palestras pra gente. E a gente vê a quantidade de crianças passando mal, se nutrindo mal, pessimamente mal, comendo açúcar todos os dias, pulando refeição, não comendo as coisas ideais, levando para a escola suquinho de caixinha e pão. Pelo amor de Deus, imagine isso aí, o efeito de uma semana, de um mês, de 5 anos, de 10 anos no seu corpo, tá? Mais uma vez, a gente também não fala de calorias, a questão do infantil, a gente fala da composição do alimento. E a culpa de quem é? A culpa é dos pais, tá? Eles são, os seus filhos, os nossos filhos, são espelhos do que a gente faz, tá? Do que a gente faz no nosso dia a dia. Tá certo? Então, se não tem a opção dele comer lá em casa, o que ele vai fazer? Ele vai para onde? Vai atacar a geladeira do vizinho? Ele não vai fazer isso. Ele vai começar a consumir coisas saudáveis. Logicamente, a gente não pode privar do bem-estar social, das amizades, de sair para uma festinha e comer alguma coisa, mas o ideal é a questão da rotina. Como que está a tua rotina? Isso vai influenciar as crianças e seus filhos, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente começa o nosso dia com um café da manhã rico em carboidratos especialmente, e se for de alto índice glicêmico, como pão, como a tapioca, como que mais que a gente pode falar aqui, a torradinha, né? Como, enfim, alta quantidade de carboidrato, açúcar no café, ou seja, elevou a glicemia do teu corpo, o açúcar do sangue foi lá em cima. O que vai acontecer depois? O corpo não deixa esse açúcar elevado. Ele vai pegar esse açúcar através da insulina, a insulina pega e coloca em forma de gordura no seu corpo. Então, se você começa o dia dessa maneira, cara, você está começando o dia pessimamente mal. Porque duas coisas que acontecem logo após da ação da insulina. Além da questão do para o emagrecimento e gera o estoque, vai te dar a questão da fome imediata, ou seja, você comeu ali, logo em seguida você está com fome, tá? E a segunda coisa é
a questão da compulsão. Você começa o dia com altos níveis de carboidrato na tua alimentação, você vai ter uma compulsão, um desejo por esse tipo de alimento o dia inteiro. Presta atenção, quando você faz uma dieta mais regrada, você faz na segunda, terça, quarta, na quinta você foi para uma confraternização, comeu doce, comeu pizza, você pode ter certeza, sua sexta-feira vai ser com desejo desse tipo de alimento, tá? Direto, para que você venha a continuar alimentando o seu corpo da maneira errada sempre. O seu corpo ele vai desejar esse tipo de alimento. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Você que está nesse desafio, você está mergulhado, você está submergido dentro de um ambiente de emagrecimento e ali você vai ver que a gente cultiva a composição do alimento, não contamos calorias e as escolhas são as coisas mais importantes que a gente tem nesse processo de emagrecimento. Tá certo? Existem alguns mitos, eu falei aqui, né? Só para você ter uma ideia, o açúcar ele tem um índice glicêmico de 105. Eu falei que a partir de 70 é péssimo, ou seja, até 55 bacana, de 55 a 69 moderado e acima de 70 ele tem alto índice glicêmico, alto efeito de liberação de insulina, alto efeito da questão de estocagem de energia em forma de gordura. Então tem um mito, né? Tem alguns mitos, né? A questão do açúcar, o açúcar ele tem 105, tá? de índice glicêmico. Tá? E esse papo também de açúcar demerara, esse tipo de coisa, também tem, é porcaria da mesma maneira, leva a ação da insulina e a liberação da insulina no teu corpo. Aí eu fui pesquisar, fui dar uma olhada, a tapioca, a massa da tapioca, ela tem 115 de índice glicêmico. Dá para acreditar? É mais do que o açúcar que você está consumindo no teu cafezinho, no teu dia a dia. Tá? Então, mas Marinho, todo mundo fala bem da tapioca, isso é um mito, pessoal. Porque a tapioca ela não tem o trigo. O trigo a gente sabe que ele é pró-inflamatório. Inclusive, se você está nesse desafio e continua comendo pão torrada, pão integral, integral que falam, né? Comendo massa, macarrão, tá? Você não está dentro do processo que a gente gostaria que você estivesse. Então você tem que pensar nessa questão das suas escolhas também. Então a tapioca ela tem 115 de índice glicêmico. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa e ela falou assim: tô vendo que você está todo fit, todo light e tal, você vive essa vida, vamos fazer uma tapioca ao invés de fazer um misto quente aqui em casa. Vamos fazer. A pessoa me trouxe a tapioca com uma camada bem grossa de tapioca e uma fatia fininha de queijo ali. Gente, o que tem ali? Não está equilibrado. Você quer equilibrar a tapioca, o que você precisa fazer? Camada bem fininha de tapioca, né? Bem pouquinho, né? E você coloca lá proteínas como frango desfiado, pode colocar atum, pode colocar os ovos, pode colocar, ou seja, você vai equilibrar. Então, a dica é a seguinte: toda vez que você olhar para uma comida, você vai fazer uma primeira pergunta: tem proteína aqui? Ótimo. Tem fibra aqui? Beleza. Terceiro, se tiver carboidratos fibrosos, melhor ainda. E o quarto, a questão da gordura saudável. É muito bacana, tá? Vamos sequenciar melhor? Tem proteína? Beleza. Tem fibras? Beleza. Tem boas gorduras? Ótimo. Aí, em último caso, a questão do carboidrato, que você vai fazer essa pergunta se tem um carboidrato fibroso. Ou seja, um alimento, um exemplo que eu estou falando da tapioca aqui, um alimento, que é um alimento, é um puro carboidrato de alto índice glicêmico, ele sozinho gera um efeito. Agora, outro alimento onde você vai pegar essa mesma tapioca, incrementar, colocar fibra, colocar salada, colocar proteínas, ou seja, o efeito no teu corpo, a composição desse alimento mudou. Então, consequentemente, o efeito vai ser mais eficiente na nutrição, na tua alimentação diária. Outra coisa também, quando você fala em composição do alimento, tá? A gente está fazendo esse bate-bola aqui entre a glicemia, né, o índice glicêmico dos alimentos e a composição do alimento. Quando você fala em composição do alimento, você não vai falar em quantidade, tá certo? Então não fica focado na quantidade, tá? É uma bandinha, uma colher, uma porçãozinha, 3 castanhas e tal. Irmão, manda ver. Tá? Até porque o seu corpo vai adaptar esse novo estilo de vida, ele vai se saciar com aquela quantidade que o seu corpo necessita, você vai começar a consumir menos, ok? Então é muito importante. Outro mito que é o suco de frutas, né? Vou fazer um suco natural, tá? O suco ele tem um alto índice glicêmico. Você vê, se você pega um suco de laranja, por exemplo, né? Uma laranja ali, não me recordo quantas calorias, vamos colocar que tenha 90 calorias numa laranja. Para você chupar uma laranja, excelente. Por quê? Porque tem as fibras ali, tá contidas e ele equilibrou melhor aquele alimento. Agora, você vai fazer um suco de frutas,
Quantas laranjas você vai utilizar? Primeiro, vai lá para cima a quantidade, tá? Mas não é só isso, porque a gente não está focado na quantidade, a gente está focado na qualidade, mas você tirou fora as fibras, que também é um efeito que vai diminuir esse efeito engordativo e da liberação da insulina do seu alimento. Em relação ao suco, o que eu falo? Gente, tá com sede? Bebe água ou bebe chá, tá certo? Tá com fome, come. Então, tá a fim de comer uma laranja, vai chupar a laranja, não vai fazer o suco da laranja. Tá certo? A única questão do suco que também tá, né, dá pra gente ponderar é aquela questão do suco verde, que você colocou frutas ali, ou fibras ali, você colocou a couve, você colocou a hortelã, você colocou o abacaxi, deu aquela misturada. Melhor, se você colocar ali numa colher de proteína, de pó de proteína, alguma proteína contida ali, melhor ainda. Se você equilibrar mais com gordura, sei lá, uma colher de óleo de coco, vai equilibrar melhor o alimento, a composição desse alimento tá melhor para ser absorvida, você vai sentir menos fome, não vai dar pico de glicemia, não vai dar liberação de insulina no seu corpo e a eficiência da tua nutrição e teu emagrecimento vai ser muito melhor. Acredite, tá ok? Os lights, o mito dos lights, né? Gente, de onde veio esse negócio de light? Tá? Décadas atrás, os governos, especialmente os Estados Unidos, eles entenderam, fizeram pesquisas, mas não foi ensaios clínicos, né? Realmente aqueles ensaios clínicos randomizados, onde comprova a eficiência daquele estudo, e eles viram que as pessoas que estavam tendo muito ataque cardíaco, hipertensão, enfim, infarto, um monte de coisa ruim, obesidade, vinha das pessoas que estavam comendo muita gordura, via que essas pessoas comiam muito sanduíche, via que essas pessoas comiam muita carne, comiam muita besteira, e ali eles falaram, não, opa, o colesterol ruim do sangue dessa pessoa está vindo pela alimentação rica em gordura. Opa, o ataque cardíaco dessa pessoa que ela teve foi porque ela come muita gordura. Mas eles não entenderam que o grande vilão é o carboidrato, é o que acompanhava aquela gordura. E foi um alerta mundial, vamos tirar a gordura dos alimentos, vamos tirar essa questão de comer gordura. E aí vem a questão dos lights. Gente, a gente não pode se enganar. Esse mundo, esse mercado é trilionário, essa questão de supermercado, de indústria alimentícia. Então, tudo está por trás. Então, o que eles fizeram? Pegaram ali e tiraram a gordura dos alimentos. Falaram, não, aqui é light, aqui pode. E você não tem noção. Quando você tira a gordura dos alimentos, você desequilibra ainda mais o alimento. Então, a partir de hoje, tudo que tiver light, não consuma. Tá certo? Porque tirou a gordura e a gordura, ela tirada ali, eliminada, ela vai desequilibrar esse alimento. Mas Marinho, e a questão do colesterol, estou consumindo muita gordura na minha alimentação, meu colesterol não vai aumentar, não existe nenhum estudo que comprova, tá, que a questão de você ingerir boas gorduras vai aumentar o seu colesterol sanguíneo, tá ok? E muito pelo contrário, é o carboidrato que faz isso acontecer no nosso sangue, dando uma disfunção, dando essa inflamação no nosso corpo. Eu queria falar para você que está no início do desafio aqui com a gente, o seu paladar vai mudar. O que já era um pouco doce para você, já agora pode ser que esteja muito doce. Então, acostume o seu paladar com coisas novas, com novos padrões. Segura firme. Isso é aquela questão também do emagrecimento emocional. Às vezes a gente desconta na comida, desconta naquela porcaria que você está comendo ali por conta de uma insatisfação no teu coração, na tua vida relacional. Por isso, que estilo de vida, eu como wellness coach, como um coach de emagrecimento e qualidade de vida, a gente não pode esquecer, ficar falando só de parte técnica, mas sim da parte emocional, a parte relacional, tá? Eu aprendi bastante sobre o primary food, né, que a gente chama, aquela questão do alimento primário. Qual é o alimento primário? É a proteína? É a gordura? É o carboidrato fibroso? Qual é o alimento primário? O alimento primário é a questão emocional, é de você estar bem na tua carreira, você estar bem com o seu esposo, com o seu cônjuge, você está bem com a tua família, você está, né, fazendo o bem para as pessoas. Esse é o melhor alimento que a gente possa ter para a gente gerar um equilíbrio, porque se a gente ficar focado só na questão técnica, lógico, isso aí funciona bastante, mas o que adianta a gente estar tão focado numa coisa e esquecer as outras áreas da nossa vida? Ah, Mari, mas você tocou no assunto agora que eu me interessei. E aí, se eu quiser sair com a minha família? E aí, se eu quiser focar, sair do meu foco e ir para um barzinho, tomar uma cerveja ou comer alguma coisa? E aí? Eu não estou falando a questão de você fazer algo esporádico, eu estou falando a questão da tua rotina. Me diga como é que está a tua rotina que eu vou te dizer como é que você está o teu corpo, como é que está a tua saúde. Porque não existe nada que a obesidade ou sobrepeso
favoreça no nosso corpo. Ah, mas minhas taxas estão boas, estão bacanas. Não tem nada a ver. Obesidade é inflamação do corpo. Se você vê uma pessoa obesa, com sobrepeso, ela está realmente obesa. E isso tem tudo a ver com os hábitos. O próximo tema do nosso webinar, a gente vai falar sobre os hábitos, as escolhas saudáveis e também os hábitos que a gente possa cultivar. A parte motivacional, a parte emocional, como você quebrar um mau hábito. Sabe por quê? A tua barriga aí, ó, a tua quantidade de gordura que você tem, ou cada percentual de gordura que você está em excesso no teu corpo, isso é a prova de um mau hábito que você vem cultivando há meses e anos atrás. Então vamos cortar os maus hábitos da nossa alimentação, ok? Então, Marinho, como é que eu faço para eu conseguir melhorar a glicemia, não ter essa liberação da glicemia no meu corpo, não ter esse açúcar em excesso no corpo, para não liberar essa insulina do corpo, né? Primeira coisa, a composição do alimento, tá certo? A gente fala em alto índice glicêmico, a gente até está falando de carboidrato. Então dá uma diminuída nesse carboidrato, você não precisa de tanto carboidrato, tá? Mas eu vou passar fome. A gente tem um estoque suficiente de gordura no nosso corpo, para que a gente venha a pegar esse estoque e colocar como forma de energia corporal. Porque a gente tem aquela leve desculpa, né? Ontem eu fui fazer uma apresentação com uma amiga, e essa apresentação, uma nova Coty está entrando no processo de emagrecimento, e ela, olha aqui, abriu o bolo, um bolo maravilhoso de chocolate, lindo, também adoro, gosto também, mas eu não cultivo mais isso. Ela toma aqui um pedaço, é de farinha, de arroz, e esse aqui tem não sei o que, e tem não sei o que. Eu falei, tá bom, me fala, qual macronutriente que tem aí? Tem proteína aí dentro? Não. Tem gordura boa aí dentro? Não sei. Tem carboidrato? Isso aqui é puro carboidrato. Então, gente, a gente tem que diminuir o carboidrato, então dá uma eliminada. A gente fica com aquele mito de um muffinzinho saudável, é puro carboidrato, entendeu? A gente sempre tem que equilibrar. Então pensa, eleva a quantidade de proteína sem medo de ser feliz, tá certo? Porque excesso de proteína, você vê quando você ultrapassa 4, 5, 6 gramas de proteína por quilo de peso, então não vai ter excesso, é muito difícil, você não vai na churrascaria todos os dias, tá ok? Então não tem essa preocupação, não esqueça da hidratação, que é um ponto essencial, primordial, para que a gente venha ter um emagrecimento saudável e equalizado e equilibrado. Ok? Então, não se esqueça disso, ok? Outras dicas, além da composição do alimento, você tem que consumir fibras. Gente, fibra é excelente. A gente tem a nossa fibra em pó, o Fiber Powder, que é excelente para você colocar na tua saladinha de fruta, para você colocar dentro de algum alimento que você for cozinhar, para você colocar ali dentro do seu omelete ou até da sua própria tapioca, mas equilibrada. Você já aprendeu que a tapioca sozinha ali ela é uma bomba para o seu corpo. Tem outros alimentos também que diminuem a glicemia, o efeito da insulina no corpo, que é a tal da canela, excelente. Outro que é top, o chá verde. A gente tem o nosso chá que tem o hibisco, tem a malva, tem o cardamomo, vai ajudar na detoxificação do teu corpo e o controle da glicemia do teu corpo. Vai ser uma coisa fantástica. Você precisa fazer a prática de atividade física, porque com ela você vai controlar os seus níveis de glicemia do teu sangue. Isso vai melhorar demais a alimentação, ok? Então, gente, isso que eu gostaria de ter falado para vocês. É muito importante você pensar magro, você pensar nas suas escolhas, pensar no como que você está comendo, tá ok? A questão também de você ouvir o teu corpo, ouça o teu corpo. Cara, comeu bem, já se sentiu saciado, tranquilo, para de comer, ok? E aquela coisa também, aquela religiosidade, caramba, 2h30, apitou o celular, vou ter que comer. Isso é meio que um mito, pelo amor de Deus, a gente tem que sentir o corpo. Eu não estou fazendo apologia para você ficar fazendo jejum toda hora, comendo, ficar muito tempo sem comer, mas você tem que ouvir o teu corpo. Às vezes você tomou um café da manhã equilibrado, proteico, saudável ali, às 8 horas da manhã, 8h30, tá? Beleza, você chegou no trabalho 9h30, 10 horas, e deu 11h30, já vou direto para o almoço, sentiu que não está com muita fome, dá para segurar, vai direto para o almoço, tá? A mesma coisa acontece à tarde, às vezes você tomou um chá à tarde, está saciado. Eu não estou falando para você ficar varado de fome, tá? Isso também já é o oposto, já é o exagero, a gente precisa ter um bom senso. Eu estou falando que a gente não precisa ficar olhando, sabe por quê? Na hora que você comeu ali, você almoçou, salada, tal, as proteínas boas, um almoço equilibrado, né? E aí logo dá 2h30,
você fala, caramba, tá na hora de comer, que eu almocei meio-dia, 2h30, 2h30, o meu coach, o meu nutricionista, o meu médico falou para eu ficar comendo de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Vou lá. Na hora que o seu organismo estava preparando, já estava bem nutrido, estava bem alimentado, sem necessidade nutricional nenhuma, e ele ia começar a pegar, vamos colocar assim de uma maneira bem fácil para vocês entenderem, a pegar a gordura corporal para se transformar em forma de energia, você vai lá e coloca uma bolacha para dentro. Ou que seja uma fruta. Ah, mas fruta é saudável, tá certo? Ele tem umas fibras boas, tem vitaminas, minerais, tem coisas bacanas para o nosso corpo, porém, se você está falando em termos de alimentos, em termos de emagrecimento, você tem que parar de pensar em comer uma coisa isolada. Por exemplo, uma fruta, você coloca no meio da tarde ali, uma manga, comer uma manga, por exemplo, alto índice glicêmico, tá? Ou seja, elevou o açúcar? Elevou o açúcar da mesma maneira. Lógico que você vai levar o açúcar, mas você vai ter a nutrição ali, mas vai ter liberação da insulina e vai fazer o efeito engordativo da mesma maneira. Então você tem que ter em mente o que você precisa fazer, qual é o seu equilíbrio nutricional, qual o seu planejamento. O seu coach faz isso por você, a gente está junto, sabe por quê? Se a gente estiver junto dentro do grupo, dentro dos webinários, as palestras que eu vou dar, as coisas que a gente vai fazer, você vai ter um ambiente de emagrecimento ao seu favor, tá certo? Agora, em relação ao contrário, acontece também. Se você anda com pessoas que não tá focada nisso, que não tá nem aí, a tua despensa da geladeira tá totalmente cheia de besteira, de porcaria, você não faz atividade física, você não compõe um relacionamento com pessoas saudáveis, provavelmente você vai ser uma delas, uma pessoa com pré-diabetes, com hipertensão, com quantidade de gordura acima do peso, com peso ponderal elevado. Então, pessoal, me fala com quem que você está andando, que eu vou te falar os teus resultados. Isso faz total diferença. E eu estou muito feliz, a gente está muito feliz, mais de 400 participantes durante esse processo de emagrecimento juntos aí durante esses próximos 21 dias, e a gente já vai lançar os próximos também, vai ter muita novidade para vocês. Fica ligado também nas tarefas que a gente vai recomendar. Toda tarefa que a gente vier recomendar para você, isso reflete que você vai estar dentro de um trilho. A gente vai estar te guiando através das tarefas. As tarefas contam pontos para que você venha ganhar o prêmio lá de primeiro, segundo ou terceiro lugar. E não é só o prêmio, não é isso que a gente está focado, não é isso só a questão do emagrecimento, mas é a pessoa que você vai se tornar. É aquela pessoa forte, determinada, porque uma pessoa com muito sobrepeso, com mal da saúde, com problemas, enfim, dos mais diversos relacionados com a alimentação, isso denuncia a falta de conhecimento, primeiro, ou a falta de disciplina, uma pessoa desordenada. Então na nossa vida a gente precisa ter um equilíbrio físico, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, a parte relacional, a parte de relacionamento amoroso. Então isso aí é muito importante para a nossa vida, a gente não pode isolar só uma parte, mas entender que quem a gente está se tornando vai favorecer demais em todas as áreas da nossa vida. Tá certo? Foi um prazer esse bate-papo com você. Esteja conectado com a gente e saiba que você pode entrar e você pode entrar na tua melhor forma física de sempre, porque a gente cultiva bem-estar, qualidade de vida, não uma dieta somente de 21 dias, mas algo que pode ser sustentável por uma vida toda. Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo encontro. Até mais.